mais este vídeo da Vidal Sistemas. Meu nome é Marcelo Vidal e farei para vocês agora uma apresentação do Orça Obras, que é um software voltado para orçamento e gerenciamento de obras. Bom, o Orça Obras faz desde a parte de orçamento até a parte de controle de obras. Por ser um sistema multi-empresas, você pode cadastrar aqui várias empresas, no caso, se você tiver alguma filial, para poder fazer o controle também pela empresa. Temos aqui o cadastro de clientes e fornecedores, que você forma os dados do cliente e fornecedor e categoriza por grupo, né, para depois, quando na tela de pesquisa, você pode fazer a procura de forma mais fácil. Temos aqui um cadastro de tabelas, onde você cadastra diversos tipos de tabelas. Nesse caso, a tabela de encargo social, tem horista e mensalista. Então aqui, para cada um deles aqui, eu posso informar um percentual diferente, aqui, férias, terceiro salário, com percentual padrão que eu posso alterar na hora de configurar meu encargo de acordo com a planilha. Se eu tiver um encargo social diferente por cada região do Brasil, como no caso da tabela SINAP, eu posso cadastrar aqui, né, as tabelas discriminadas. Uma tabela de impostos aqui para poder fazer o lançamento de BDI, modelo de documento, do lançamento financeiro, tabela de prazos, no caso para poder fazer o parcelamento dos documentos. Cadastrada a planilha, a tabela de diversas, eu tenho aqui um cadastro de plano de contas, né, agrupado por árvore para facilitar a visualização, cadastro de bancos e de contas bancárias. Tem aqui no meu orçamento, né, o cadastro de insumos, que é para você fazer um cadastro de insumos. Suponhamos que eu vou ver aqui esse ajudante. Bom, nesse caso, o ajudante, para cadastrar o insumo, eu tenho que informar a descrição, que será usada nas telas de pesquisa, e a especificação detalhada, né, que sairá nos relatórios. Como mão de obra, eu tenho uma configuração a mais, que informa a classificação do tipo de mão de obra, se ele é um ajudante, meio oficial ou oficial. Essa classificação será utilizada para confeccionar o cronograma, que é feito por ordem hierárquica. Primeiro eu olho oficial, depois eu olho se o insumo, se a mão de obra é o meio oficial ou se é um ajudante, para confeccionar de forma correta o cronograma e gerar uma apropriação de acordo com a realidade da obra. Informa aqui qual tabela de encargo social que eu irei usar nesse insumo, se é horista, né, ou mensalista. Se no caso o insumo for um insumo aí de equipamento, tenho aqui um equipamento, por exemplo, essa usina aqui, tá? Eu faço aqui um cálculo de custo horário de equipamento, para gerar custo produtivo e improdutivo, valor de aquisição, horas trabalhadas, informo os valores das variáveis, posso configurar a minha fórmula, né? Informo aqui também os itens que irão gastar como materiais, ali, como subitem desse insumo para o cálculo produtivo e improdutivo do equipamento. Eu posso fazer também um controle visual, tá, do insumo. Tem aqui essa telha de fibrocimento aqui, por exemplo. Como eu tenho uma imagem aqui, eu posso anexar, né, uma imagem aqui ao material para poder depois, né, visualizar telha de fibrocimento, né, para depois que eu anexar aqui a imagem à telha, tá, que eu não tinha gravado, anexar a imagem da telha e eu poder fazer o controle visual, né, daquele insumo. Se no caso for um insumo aí de mais incomum, eu tenho pelo menos o controle para eu saber melhor o que é aquele insumo. No caso aqui do serviço, tá, se eu for um serviço aqui no padrão DENIT, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, aqui eu faço o controle, né, de distância média de consumo daquele item, capacidade, tempo de retorno, tipo de estrada, eficiência, velocidade média. Tem aqui também a produção da equipe mecânica, onde eu insiro aqui o valor das variáveis e as fórmulas aqui para poder fazer o cálculo da quantidade da produção da equipe, tá? Para inserir item,
seleciono aqui os itens, tanto procurando pelo código quanto pela descrição, insiro vários itens de uma vez aqui na composição, bastando apenas colocar a quantidade. Eu vou descartar aqui essa alteração. Como o OrçaObra é um sistema que trabalha com várias bases de dados, eu posso selecionar aqui a base no qual eu quero gerar o orçamento. Eu vou gerar esse orçamento aqui nessa base Sinap. Cadastrando a planilha de orçamento, eu tenho essa planilha 10 já cadastrada. Aqui eu informo o nome da planilha, o serviço, qual cliente, qual que é o engenheiro responsável, que tem o valor de custo, o preço de venda da planilha. Posso também fazer o controle por imagem, posso fazer o controle por documento, onde eu anexo aqui na planilha os documentos que vão pertencer àquela planilha. No caso, se você tiver acessado a alguma concorrência, quiser fixar aqui, né, o documento da concorrência na planilha. Uma vez que eu monto a planilha aqui de orçamento, eu tenho o total dos itens da planilha detalhado, um total resumido aqui por título. Para inserir item na planilha é bem fácil, eu seleciono os itens aqui, procurando pelo código ou pela descrição aqui. Por exemplo, aqui tá vendo? 07, né, 74, por exemplo, aqui já vai fazendo a pesquisa tá pelo código aqui, né? 75, tá vendo? Faço a pesquisa, selecionei os itens, clique em confirmo. Aqui para renumerar a planilha é bem simples, eu informo o primeiro item da planilha, o último aqui foi 05.02, coloco 05.03, renumero o item e incluo na planilha, já vai tudo renumerado para a planilha. Eu tenho a opção aqui de configurar o BDI do item, tem aqui a configuração que eu posso lançar o BDI diferenciado. Eu posso fazer com que o valor direto desse item não incida no custo direto na hora de cálculo de BDI, ou seja, o OrçaObra simplesmente irá ignorar o valor desse item, gerando custo direto menor para o cálculo de BDI. Posso também usar a opção distribuir BDI, ou seja, esse item, o valor do BDI que iria incidir sobre esse item será rateado entre os demais itens, utilizando a opção distribuir BDI. Ou seja, ao imprimir essa planilha, será visualizado que esse item está sem BDI, porém o valor desse BDI já está rateado entre os demais itens. Deixa eu cancelar essa alteração aqui e vamos gerar lá a partir direto aqui para o BDI. Eu gerei aqui agora, eu tenho aqui uma planilha de custo indireto, onde eu lanço aqui o que eu tenho de custo direto na minha obra de administração central. Faço a configuração aqui personalizado para esse item aqui, quanto que eu tenho de encargo social, no caso orista, venho e altero os percentuais, ou então de mensalista, qual que os encargos sociais que incidirão sobre a mão de obra que está classificada como mensalista. Para calcular o BDI, informo aqui minhas taxas, tá? Faço o fechamento de BDI, que aqui é onde eu vou fazer o cálculo do percentual de BDI que vai incidir na planilha. Veja, esse item aqui que eu marquei como distribuir BDI, ou seja, o valor do BDI que iria incidir nesse item será rateado entre os demais itens da planilha. Informa aqui meu lucro, quanto que eu vou ter de risco eventual, despesa financeira. Lanço o BDI na planilha, que vai gerar um BDI aqui, ó, de 154%. Como eu não alterei nada, deixar o mesmo percentual de BDI. Agora, uma vez calculada a planilha, eu posso imprimir aqui a planilha, tem a impressão normal, a impressão padrão, com a logomarca da empresa. Tá aqui os itens com o valor total de cada item, o valor final da planilha. Posso gerar também para o Excel aqui, no caso. Se eu precisar de gerar qualquer relatório para o Excel, já vai tudo formatado, tá vendo? O cabeçalho da planilha, tudo formatadinho aqui. Se eu quiser também posso salvar em PDF. Tá aqui, eu vou colocar aqui na área de trabalho, planilha 10, já salvo. Se eu vier aqui, planilha 10 aqui, tá o PDF salvo aqui da planilha, tá? Planilha 10. Eu criei agora. Tem uma impressão também por espécie,
que ele divide para mim o que é material, o que é orçamento, o que material, mão de obra, equipamento em colunas. Tá vendo aqui? Material, mão de obra, equipamento, transporte, tá? Com o valor total de cada item. Ou então, com separação de mão de obra, é muito interessante essa impressão que ele separa do que é mão de obra do restante da planilha, né? O que é mão de obra do restante da planilha? Mão de obra, material, equipamento, total de mão de obra, total de equipamento. Uma vez selecionada a planilha, tem aqui os relatórios. Eu faço aqui imprimo aqui o relatório para coleta de preços, tá? Tem aqui a opção de imprimir e carregar também os itens da planilha de cálculo PDI. Eu coloco aqui a quantidade que eu realmente quero que saia na coleta de preços para um fornecedor, para mais fornecedor, sem preço e data, com o preço e a data atual. Aqui eu informo as condições de cada fornecedor, informo o preço aqui e vou anotando o preço aqui. Depois, uma vez que o preço está anotado, eu também posso gerar essa planilha para Excel, em PDF. Tem aqui também a curva ABC, eu tiro a curva ABC gerar a curva ABC da planilha. Tá vendo? Curva ABC de todos os itens da planilha. Se eu quiser aqui o peso de cada item, se eu quiser só os itens que pesam até 95%, por exemplo, não, desconsiderando os itens de menor peso, tem também a opção, tá? Uma vez gerada aqui a planilha, tem também o cronograma da obra, tá? O cronograma em forma de barras para ficar fácil a visualização, tá? Tem aqui os itens da planilha, tá? As barras de forma que facilite a visualização. Tá vendo aqui vamos ver aqui as barras, dá um zoom aqui, ó. Nesse mês de novembro, nesse item de aplicação foi feito 86%, no mês de dezembro 13%, tá? Então, para alterar o serviço é simples, eu venho aqui na alterar serviço. Esse item aqui que eu vou pegar, um item aqui que tem o maior número de... Bom, esse item de alvenaria eu vou gastar pedreiro e servente, né? E no caso aqui operador de betoneira. Como tem dois oficiais, ele vai observar o item cujo oficial gasta maior número de horas, no caso pedreiro. E de acordo com a configuração da composição, eu faço o lançamento por número de dias, por período ou por operário. Tá? De forma que minha composição, meu cronograma fique real de acordo com o orçamento. Por número de dias, eu informo o percentual que eu vou marcar, o número de dias e a data inicial. Por período, eu informo a data inicial e final. Por operário, se eu tiver disponível na minha obra lá 3 pedreiros, eu coloco que eu vou gastar, tenho 3 pedreiros no caso, que esse serviço será executado com um número menor de dias, né? No caso, na impressão do histograma que será observado esse lançamento, essa configuração. Uma vez montada aqui a planilha, eu tenho também a opção de impressão de serviço, que eu posso imprimir aqui todo o serviço da planilha, tá? Eu gero aqui, selecionei 2 serviços, colocar apenas um por página. Tem a opção normal e por espécie, com ou sem BDI, sem o percentual de BDI. A impressão normal, ele coloca aqui a composição, normalmente como ela foi feita. Como eu tenho várias subcomposições, ele divide para mim, abre, detalha cada composição, né? E aqui no final o valor total dessa composição, e aqui abre a segunda composição de alvenaria, composição 1, composição 2, né? A composição de alvenaria. Temos aqui também a por espécie, que o software vai abrir para mim, agrupado por espécie, o que é material, o que é equipamento, o que é mão de obra, aqui o percentual da mão de obra, de encargo social da mão de obra, aqui o total do material,
mais 2 que equipamento, mais 3 que mão de obra, o total de venda da planilha, tudo separado aqui, ó, agrupado por categoria. Uma vez, depois que foi feito aqui todos os itens do orçamento, temos aqui um controle financeiro, onde você realiza o cadastro de documentos. Vamos fazer uma pesquisa aqui geral, tá? Para andar um pouco mais rápido quando a nossa demonstração. Bom, eu não tenho aqui, blá, blá. Vamos ver sem período aqui. No cadastro de documentos, informa aqui o código de documento, relaciona ele a uma obra, a uma empresa, a um fornecedor, o tipo de documento, informa aqui os planos de contas, né? Se for um documento parcelado, eu parcelo o documento por aqui. Aqui, se eu trabalho por administração, informa o percentual de administração que eu tenho aqui nesse documento. Depois de cadastrar o documento, tem os relatórios aqui. Eu posso tirar o relatório por empresas, por ser multi-empresa o sistema. Posso selecionar as obras, marca aqui as obras, tá? Por enquanto eu não vou selecionar nenhuma para poder sair mais lançamentos aqui no nosso histórico. Eu tenho aqui pedir um período maior. Bom, eu tenho a listagem simples de documentos, tá? Tudo que eu tenho de débito, né, naquele período. Eu tenho também o relatório histórico fornecedor, que vai dividir e agrupar por fornecedor os meus lançamentos. Eu tenho também um relatório por empresa. Se eu tiver controle de imagem de empresa, ele vai agrupar os relatórios por empresa. Aqui os dados do documento, planilha, emissão, vencimento, valor pago se já tiver quitado. Eu tenho também aqui agrupado por obra. Temos várias configurações aqui de relatório, tá? E por taxa de administração, se foi um documento por administração, ele vai me mostrar os documentos que eu não informei a administração, o percentual de administração aqui sem taxa. Então o total de documentos é isso. O documento que eu quero que saia somente o valor da taxa no valor total está aqui, ó. O documento de R$600, 10% de taxa, 60 reais que eu vou ter de valor de taxa nesse documento. Porém, como eu coloquei que vai sair somente taxa, ele vai ser no valor total somente a taxa. Deixa eu pegar aqui um valor maior aqui nesse período aqui, né, para ver se sai mais coisa aqui. Bom, aqui, ó, valor sem taxa, somente a taxa, o valor mais a taxa, que é o valor do documento, mais o percentual da taxa, aí o valor do documento mais a taxa, e aqui somente a taxa, e o valor final do meu relatório, que é no caso se eu fazer a prestação de contas para o cliente. Eu também tenho aqui o cadastro de recebimento, que é praticamente idêntico ao cadastro de pagamento. Tem aqui o fluxo de caixa, que eu seleciono a obra, fornecedor, tudo mais. Eu tenho aqui informa aqui o período do meu fluxo de caixa, tá? Eu quero fluxo de caixa diário, eu tenho fluxo de caixa diário detalhado, eu tenho fluxo aqui, ó, débito, crédito, receita e despesa, o saldo final. Eu tenho aqui o fluxo de caixa semanal, tá? Se eu quiser um total por semana, crédito, débito, resultado, despesa, receita, né? Ou mais resumido ainda, o fluxo de caixa mensal, que eu tenho aqui o crédito de despesa por mês, tá? Aqui no final minha conta corrente, que eu tenho extrato da conta corrente. Vamos ver aqui, ó, né? Eu tenho extrato normal do sistema, um extrato conciliado. Tá aqui o valor final do meu extrato da conta corrente. Eu posso pedir extrato conciliado, que é para saber tudo aquilo que entrou no meu sistema, né, de acordo que já está conciliado, que já entrou na conta corrente, tá? Então aqui no nossa obra tem desde a parte de controle de orçamento, a parte financeira, a parte de conta corrente, tá? Em utilitário eu posso fazer importação de banco de dados externos, apenas informando, né, informando aqui o nome do banco. Abro o arquivo de origem que é fornecido pela Vidal Sistemas, apenas abro o arquivo e processo, tá? E clique em processar, que deixa eu Sinap, eu acho que já tem Sinap MG, colocar um código qualquer aqui, o MG2 para processar, tá? Eu confirma, a partir do momento que eu confirmei, será processada aqui toda a importação da base de dados para o cliente. Então é isso. Qualquer dúvida, eu já tenho que terminar aqui a apresentação. Entre em contato conosco através do nosso Facebook ou e-mail. Muito obrigado e até a próxima.